Vambora, que nós temos que falar agora de coisa triste. Condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio. O Bruno, foi ao Maracanã. O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio, voltou ao Maracanã ontem. Ele foi assistir Flamengo e Internacional. Antes do jogo, ele percorreu as ruas do entorno do estádio com uma cerveja na mão e registrou o momento em vídeos publicados nas redes sociais. Em um outro momento ali, o Bruno falou da emoção dele de retornar ao Maracanã, local em que marcou a trajetória de vida dele como atleta profissional. Ele defendeu o Flamengo entre 2006 e 2010 e teve no Maracanã um dos principais palcos da carreira, período em que conquistou títulos e chegou a ser capitão da equipe. Ele, inclusive, estava sendo cotado para jogar pela seleção brasileira no ano em que matou Elisa Samúdio, 2010. Aí ele foi condenado a 22 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa, com quem teve, o Bruninho Samúdio, que hoje é goleiro das categorias de base do Botafogo. Ele foi preso em 2013, 3 anos depois do crime, e foi para o regime semiaberto em 2019. O Bruno está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Então ele tem essa possibilidade de ir ao Maracanã. Desde que deixou a prisão, ele tenta retomar a carreira dele como atleta. Hoje ele tem 41 anos de idade. O último clube que ele jogou foi o Capixaba Esporte Clube do Espírito Santo, onde ele foi demitido há cerca de uma semana. Ô Valdir, se fizermos uma pesquisa, um levantamento junto aos que estão agora a pé ou de carro na Barão de Melo, que por sinal está toda embananada, toda congestionada, nós vamos descobrir pelo menos 2 ou 3 cidadãos que mataram a mulher. Sim. Cumpriram a pena, estão na rua. Mas o Bruno vai pagar pro resto da vida por causa da fama, né? A gente, antes de falar do Bruno, a gente comentava aqui antes, coincidentemente, a respeito desse assunto do feminicídio. Eu dizia, olha, a Itália, há cerca de 2 meses, ela modificou a pena para quem comete feminicídio, que anteriormente era de 32 anos de cana. Hoje, feminicídio comprovado, prisão perpétua. Então, eu acho que nós temos que mudar as leis no Brasil. Agora, o Bruno, ele paga por uma situação porque ele está cumprindo a lei. Então, quem cumpre a lei, você não pode condenar. Ele tentou voltar a jogar, não conseguiu. Tudo que ele tentou fazer, a sociedade não permitiu que ele continuasse. Eu sou a favor do cumprimento da lei. Agora, o caso dele, se a pena foi branda ou não, é outra história. É a lei brasileira. E ele está dentro da lei. Ele pode ir a um campo de futebol, ele pode ir a um teatro, ele pode tomar uma lata de cerveja, nenhum problema. Eu tenho dito isso tem uns bons anos. Apoio aqui na rede social por causa disso. Mas eu falava, Rita, dentro da lei foi lá e pagou. Foi uma coisa horrorosa, imperdoável, mas pagou, né? Mas não tem sossego, não. Ai, gente, mas eu não daria sossego pra ele também não, né? Não daria, não. E torceria pra não encontrar com ele. Se encontrasse, era capaz de eu até ir presa. Resolver falar alguma coisa. Enfim, eu entendo. Acho que a lei no Brasil, principalmente pra crimes contra feminicídio, é uma lei branda, é uma legislação, assim, que não ampara a sociedade. A gente tá vendo todo dia que eu venho aqui, tem um caso de feminicídio. E é filho que assiste a mãe morrer, é mãe que assiste a filha morrer. Não, gente, não dá pra ser conivente com isso, não. O seu coração está movido por sinceridade, solidariedade ou vingança? Razão, gente. Aqui, você não tem direito de tirar a vida de alguém e sair livremente por aí, não? Não, eu concordo com ela que, de fato, é muito difícil conviver com uma pessoa condenada. Mas quando a gente não permite que essa pessoa toque a vida dela pra frente, a gente tá dizendo que o que a gente propôs na legislação não faz sentido pra gente. Então a gente tem que mudar a legislação. Sou a favor. Porque o negócio não tá funcionando. Porque ele tá dentro das leis. Ele tá dentro da regra. Flávio, presta atenção que eu vou te dar uma chance de redimir. A Viegas está falando o seguinte: se a gente não concorda, muda a legislação. Mas ele cumpriu a lei. Não, muda a legislação. Prisão perpétua. Eu falei que pena de morte eu não consigo tirar a favor, não. Prisão perpétua. Mas enquanto não cria pena, ele não tem direito também de ficar solto sem contar com ele. Tem direito, mas eu não gostaria de encontrar com ele. Se eu encontrasse, provavelmente eu ficaria furiosa de saber que ele... O que você diria pra ele pode ser dito no microfone ou é... Não, pode. Eu diria pra ele assim, cara, como é que você tem coragem de encarar o seu filho? Como é que você tem coragem de ser ganancioso a ponto de negar uma pensão e matar sua companheira por causa de dinheiro? Porque foi isso que aconteceu. E ganhava bem e estava com uma negociação encaminhada para o Milan da Itália. Mas isso também é a gente dizendo que ninguém tem conserto, né, Edu? Será? O que move os meus neurônios na hora que eu falo isso é o seguinte: gente, o destino da pena é ressocializar.
Não existe. No Brasil não existe. Não existe sentido se não for assim. Então, veja só. Vamos dar prisão perpétua. Eu acho absolutamente pertinente, Viegas, que um cara que mata a filha, a mãe dos filhos, pegue prisão perpétua. Concordo muito, sabe? Concordo com tudo que a E tem Rita que trabalhar, para o Estado agora, não ter que arcar. também. Agora, se a regra do jogo é essa, você cumpriu, vamos deixar o cara viver? Isso aí é uma questão, né? Não vou dizer lógica, mas ela deveria ser assim. O cara cumpriu, ele tem o direito de ser um cidadão normal. Teoricamente, ele foi ressocializado.